Nesse vídeo, nós vamos começar o estudo de radiação. Então, quer dizer, como a gente discutiu bastante ao longo do curso, as ondas eletromagnéticas permitem você transportar energia mesmo no vácuo. Essa é uma grande revolução do eletromagnetismo em comparação com as ondas mecânicas, né, que precisam de um meio para transportá-las. E aqui, então, quer dizer, a propagação do campo eletromagnético ele corresponde a campos oscilantes, uma variação de campo elétrico gera campo magnético, e isso vai se propagando sem a necessidade de matéria, né? E, enfim, então essa luz que chega do Sol até a gente, tudo bem que não é exatamente vácuo que a gente tem entre o Sol e a Terra, mas quer dizer, enfim, a gente vai poder aí ter essa propagação de onda eletromagnética por distâncias enormes, né? Vindo aí, aqui está o Sol, mas de estrelas muito mais distantes a luz chega na gente, justamente porque a onda ela consegue se propagar aí mesmo sem precisar de matéria. Então, se não houver nada para absorver essa onda eletromagnética, ela vai propagar para sempre. Em particular, a gente formalmente vai poder dizer, então, que tem um fluxo de energia no infinito. A gente viu, né, que o fluxo de energia corresponde a você calcular o fluxo do vetor de Poynting, que é dado pelo produto aqui de E por B, né, produto vetorial, dividido por μ0. A gente demonstrou isso na aula de conservação de energia. E aí a ideia é que você tem aqui alguém produzindo aí ondas eletromagnéticas, por exemplo, um dipolo oscilante, que a gente vai estudar bastante ao longo do curso. Então, vai ter um vetor S fluindo aqui e vai ter um fluxo mesmo se você considerar aqui o fluxo através de uma superfície, no limite que esse R vai para infinito, você vai ter esse fluxo de energia com conservação de energia justamente. Se não tiver ninguém para absorver, essa energia vai fluir. Então, a gente formaliza isso dizendo que nesse tipo de problema aqui, a gente vai formalizar isso melhor mais adiante, mas você diz que se você calcular o fluxo do S aqui por essa superfície SR, né? Se você tomar o R para infinito, ainda assim, isso daqui vai dar um resultado diferente de zero. E aí, a única forma para isso acontecer é você ter contribuições dos campos que caiam com 1 sobre R, tá certo? Porque esse elemento de área, ele vai com R ao quadrado, né? Então, quando você toma o R para o infinito, a área vai para o infinito também, ela vai para o infinito com R ao quadrado. Então, para você ter algo diferente de zero, nota que se você tiver ambos os campos caindo com 1 sobre R, então o S, né, nessa situação, ele também vai aí, o módulo dele, né? Também vai com 1 sobre R ao quadrado e você pode ter algo finito, tá? Então, quer dizer, você poderia falar, mas e se o B cair com 1 sobre R2 e o E for constante? Mas não é, o E produzido pela fonte, ele decai com a distância também, né? Então, aí, quer dizer, basicamente a única chance que a gente tem é essa daqui, porque se você tiver também campos que caem mais lentamente do que 1 sobre R, aí a energia divergiria no infinito, não faria sentido, né? Você estaria surgindo energia. Então, a única forma é você ter aqui esses termos que vão com 1 sobre R. Então, isso já é uma característica importante desses que a gente vai chamar os campos de radiação, são justamente esses campos, essa parcela do campo que contribui com o fluxo de energia no infinito. A gente, na verdade, encontrou as expressões genéricas para os campos, né, produzidos por fontes. Aqui eu estou ilustrando só o campo magnético, são as equações de Jeff-Menko. E você vê, de fato, tem uma parcela que lá longe vai cair com 1 sobre R2, né, que é essa parcela que a gente viu que corrigia aí a Biot-Savart, né, mas aqui cai com 1 sobre R, tá? Porque nota que tem aqui a distância ao quadrado no denominador, mas tem a distância aqui no numerador. Então, esse daqui é o termo da onde vai sair a radiação, tá? A gente vai ver mais formalmente, mais para frente no vídeo. Ele não é inteiro o termo de radiação, porque, no princípio, você tem que expandir. Aqui tem um R menos R'. A gente vai fazer isso tudo com calma. Mas a gente aqui já vê direitinho que o B realmente, quando você toma aqui o R para o infinito, você vai ter um termo aqui que cai com 1 sobre R. E o campo elétrico também, a gente vai voltar nele mais para frente no vídeo. Então, a primeira intuição sobre radiação é que, uma vez que você pode ter aí campos que caem com 1 sobre R, você vai ter vetores de Poynting que caem com 1 sobre R2 e que, portanto, vão ter um fluxo diferente de zero no infinito. E isso fisicamente está ligado com esse transporte de energia que está sendo feito, tá? Essa é a primeira intuição que eu queria trabalhar aqui nesse vídeo. A segunda intuição é que se você tem cargas em movimento retilíneo uniforme, então elas não podem irradiar. Isso você pode ver pelo seguinte, quer dizer, imagina que tem uma carga em movimento retilíneo uniforme, você vai para o referencial da carga, então. Que vai ser também, se você começou no referencial inercial, nesse referencial inercial a carga está em MRU, o referencial da carga também é um referencial inercial. E nele, quer dizer, você não tem campo magnético, né? E, portanto, você não tem vetor de Poynting. Não tem como ter fluxo de vetor de Poynting no infinito, que nem vetor de Poynting você tem nesse caso.
Então, essa simetria aí, por trocas de referencial inercial, fundamental em toda a física, ele já permite a gente ver uma coisa profunda aqui. Não basta a carga estar se movendo para ter radiação. É importante que a carga esteja acelerada. Então, isso é uma coisa extremamente importante. A segunda característica que eu queria destacar, que é o fato de que radiação tem a ver com cargas aceleradas, tá? Então, essa frase tem algumas sutilezas, daqui a alguns vídeos a gente vai ver que, às vezes, mesmo com cargas aceleradas, pode não ter radiação, se der uma interferência destrutiva lá do campo emitido por cada carga. Agora, se tem radiação, tem cargas aceleradas. Essa aqui é a ideia que a gente já quer bater aqui. E essa outra coisa que eu falei vai ficar mais claro em outros vídeos. Não se preocupem com ela agora, mas já para chamar a atenção dela. Mas eu comento que essa intuição é mais difícil de você ver diretamente em G-Fimenko, porque a gente depois vai fazer isso bem mais para frente do curso, chegar aqui nessa equação e calcular os campos completos de uma carga no movimento arbitrário. E a gente vai demonstrar isso que eu falei anteriormente, só cargas aceleradas e radinho. Mas olhando rápido assim não é fácil de ver, porque como é que é o J de uma carga pultiforme? O J vai ser um Q, né, vezes a velocidade dessa carga, que em princípio aqui é a função do tempo, tá? Vezes a delta da posição da carga, que é um R, menos um R da posição da carga, que eu vou chamar de um R0, que é a função do tempo que a carga está andando, né? A gente já escreveu essa expressão em outros vídeos, né? E aí você pega o J ponto, de fato tem aqui um termo que é um Q vezes A. Só que tem outro termo que você tem que derivar a delta e que vai sobrar esse V aqui na frente que não aparece a aceleração. Então não é claro que esse outro termo não vá contribuir para a radiação. Ele não vai, mas não dá para ver agora. Então, às vezes, é interessante. Né? Algumas coisas a gente vê diretamente aqui, rápido, de G-Fimenko, algumas características do campo de radiação. Agora, outras não é tão imediato, é mais fácil a gente pensar de outras maneiras, como a gente fez aqui em cima, usando direto as próprias simetrias aí do eletromagnetismo e os campos de uma carga em repouso. Né? Tá? Então, vamos começar com um exemplo bem simples. Depois a gente vai tornar tudo mais preciso, vai tornar tudo mais geral, mas a gente viu que radiação tem a ver com aceleração. Então, qual é o exemplo mais simples que a gente consegue pensar que vai ter aceleração? A gente pode construir o seguinte exemplo. Imaginar que inicialmente a carga está em repouso, então para tempos menores do que eu chamei de t igual a zero, a carga está parada na origem, e esse é o problema por excelência, o primeiro problema que a gente vê lá no ensino médio, como que resolve, né? As linhas de campo são aqui Coulomb, né? Apontando aqui para a posição da carga. Aí, num pequeno intervalo de tempo dt, eu acelero a carga uniformemente, boto uma aceleração para a carga uniforme, e ao final desse intervalo, ou seja, para t maior do que dt, a carga volta a se movimentar com velocidade constante. E aí, enfim, como eu acelerei por intervalo infinitesimal, eu vou dizer que a velocidade que ela adquiriu ao final é um dv, que a partir daí segue constante. Então, depois que eu espero passar um tempo, então, imagine um tempo até bem maior do que dt aqui, como é que eu espero que esteja a minha linha de campo? Então, esse é um primeiro exemplo bem simples, e a gente imagina, então, que, como a gente motivou anteriormente, a radiação vai estar ligada com esse passo 2, que é o único intervalo que a gente tem em radiação. Então, qual que é a brincadeira aqui? A brincadeira é que, se você pega aqui um t bem maior do que dt, pontos muito longe ainda não vão ter tido tempo de atualizar a informação, né? Não vai ter chegado nele a informação de que você acelerou a carga, porque a informação viaja com velocidade c. Então, esses pontos aqui ainda estão apontando para a posição antiga da carga. Nota que se você continua essa linha aqui, ela não bate na posição exata da carga. Quase bate, porque a gente está botando tudo infinitesimal. Por que a gente está botando tudo infinitesimal? Porque aí a ideia é a seguinte, se você pega pontos mais próximos aqui da carga, eles já atualizaram a informação. Em princípio, vão estar, então, com o valor do campo de uma carga em MRU, que é um campo que a gente nem estudou ainda. Depois a gente vai estudar em detalhe, tem várias riquezas esse problema. Mas aqui, como a gente está botando uma carga com velocidade infinitesimal, a gente espera que esse campo seja basicamente Coulomb. Então, isso vai permitir a gente fazer análises quantitativas. Inclusive, a gente vai ver que a gente vai fazer várias aproximações e vai chegar num resultado extremamente poderoso, com os fatores corretos. A gente vai discutir depois por que isso acontece. Então, frequentemente, você escolher um exemplo inicial bem simples, ele não só permite uma compreensão qualitativa profunda, mas às vezes até com aproximações bem intuitivas, você consegue sair, às vezes, em vez de ter que lidar com aquele termo feio lá de G-Fimenko, em todo detalhe, cheio de complicação, você com algumas coisas bem intuitivas consegue chegar em respostas, às vezes, até quantitativamente precisas. Esse exemplo é muito poderoso, como a gente vai ver. Mas aí, então, esse dv eu vou considerar que basicamente o que eu tenho são próximo aqui a carga, continua sendo lei de Coulomb,
mas é uma lei de Coulomb agora que aponta para a posição instantânea da carga. Então, conforme a carga se desloca, ela vai arrastando essas linhas de campo de Coulomb dela rigidamente, como se fossem bastões rígidos. Essa é a aproximação justamente de que você está com uma velocidade tão pequena que, numa primeira aproximação, você continua tendo lei de Coulomb, só que agora, como a carga está se movendo, essas linhas estão sendo arrastadas com a carga. Essa aqui é a intuição. Lá na frente, quando a gente estudar direitinho o campo de uma carga em MRU, a gente vai poder tornar tudo isso mais preciso. Mas essa aproximação ainda me permite uma segunda simplificação, né? Que é uma aproximação também aqui, que é a seguinte. A gente vai considerar... Então, qual que é a brincadeira? Quer dizer, próximo da carga já atualizou para o valor que ela tem agora instantâneo. Longe ainda está apontando para a posição antiga. Então, nota que nessa casca esférica, que é uma casca aqui que vai ter uma largura essencialmente dada por C vezes dt, é nessa casca esférica que está a informação justamente de que você acelerou a carga, está chegando nesse momento, nessa região do espaço. Então, nota que dentro aqui da casca eu estou aproximando por Coulomb. Fora aqui da casca eu estou aproximando por Coulomb. Aqui é exato, né? Coulomb exato, que é o campo que correspondia à situação 1 aqui, ainda não atualizou. Na casca que tem toda a informação da radiação. Ora, uma vez que as linhas de campo não podem quebrar, porque senão o campo não estaria definido, eu tenho que conectar linhas dentro dessa casca com linhas fora dessa casca. E aí, como eu estou considerando aqui que dentro dessa casca eu tenho Coulomb, então as linhas de campo estão sendo arrastadas rigidamente, sem deformar, a ideia que é intuitivo que essa linha de campo que faz um ângulo θ com a direção que você está viajando, vai ser conectado com a linha de campo que fazia o mesmo θ anteriormente com a direção horizontal. E aí, portanto, eu vou ligar as linhas de campo assim, tá? Em vez de ligar uma linha de campo com θ com uma que fazia o mesmo ângulo, pode ligar com outra? Bom, formalmente falando, em princípio pode. Mas a gente vai fazer essa aproximação que, se você está com velocidades bem baixas, é razoável, porque você realmente imagina que as linhas de campo da carga aqui em MRU com velocidade dV sejam basicamente linhas de Coulomb. Ou seja, você vê que não é nada muito preciso, mas vamos fazer essas hipóteses que fazem algum sentido. E a gente vai ver que elas recompensam a gente com vários resultados profundos e depois, aos pouquinhos, ao longo do curso, alguns já na aula de hoje, outros em próximas aulas, a gente vai tornar tudo isso bem mais preciso. Mas é muito, muito importante em física a gente desenvolver, eu acho, essa intuição de escolher exemplos simples que tragam intuição. E aqui é o mesmo que estava antes, só que agora numa ilustração animada, né? E aí você vê justamente que a ideia é a seguinte, conforme o tempo vai passando, essa casca vai, enfim, levando a informação da radiação. Então aqui tem essa informação importante justamente de que a radiação corresponde a uma onda que vai percorrendo os pontos do espaço, atualizando o valor do campo elétrico, tá? E você vê que aqui parece que as linhas de campo têm um bico, né, quando você liga. Esse bico que a gente fez essa idealização. A gente assumiu que em 1 a aceleração era zero, que a carga estava em repouso. Em 3 também era zero. Mas em 2 era uma aceleração diferente de zero. Então, a derivada da aceleração teve uma descontinuidade. Como a radiação está... A derivada da aceleração teve uma divergência, desculpa. Ela divergiu ali, em zero e em dt, né? Como a gente espera que a radiação esteja ligada com a aceleração, a gente, enfim, por enquanto não está preocupado com isso. A gente vai ver que, de fato, a gente vai conseguir obter o campo, não tem divergência nenhuma no campo, tá? Se a gente tivesse feito uma coisa mais suave, esses bicos iam suavizar, mas não é importante porque a gente vai fazer. Então, aqui já está... Então, nota que essas linhas de campo, o que está bem longe é radial para a posição inicial da carga. O que já está perto da carga aqui é radial para a posição nova da carga. E bem nessa casca você vê então que a linha não é radial, ela ganha uma componente transversa. Então isso é uma coisa bem importante também da radiação. Então o que eu quero chamar a atenção aqui com esse primeiro exemplo, que a gente agora vai inclusive explorar mais, mas é só antes da gente tentar quantificar nada. Você vê que a radiação corresponde a uma onda eletromagnética propagante, aquele GIF ilustra bem, ou seja, essa casca esférica ela vai propagando com a velocidade da luz, atualizando a informação em cada ponto do espaço. E tem apenas nessa casca tem uma componente transversa do campo. Essa é uma terceira característica fundamental da radiação. A gente já falou que ela tem que ser tem a ver com campos que caem com 1 sobre R. A gente já falou que ela tem a ver com a aceleração das cargas. E agora, mais uma informação importante, o campo, né, de radiação ele vai ter uma componente transversa, tá certo? Então, agora, vamos ganhar algumas informações quantitativas. A gente vai ver que esse exemplo é rico bastante para fornecer não apenas uma intuição qualitativa da radiação, mas até mesmo expressões quantitativas. E o nosso objetivo é calcular qual é a componente transversa do campo. A gente viu que ela que tem a ver com a radiação.
Então, a gente vai fazer a análise por esse desenho aqui, ele tem uma quantidade enorme de informação aqui dentro, e vamos tentar agora esmiuçar um pouquinho isso. Então, essa posição que eu estou marcando aqui no gráfico é justamente a posição da carga antes de eu acelerar. Então, você vê que regiões longe, a informação que você acelerou ainda não chegou a ela, então essa linha está apontando para a posição da carga antes de eu acelerar. Enquanto quando você olha para regiões próximas à posição instantânea da carga, então esse ponto aqui que eu estou indicando é a posição da carga no instante de tempo t, aí a linha de campo já foi corrigida, tá? E ao longo de todo esse exemplo, eu vou supor que como essa velocidade dela é pequena, a velocidade adquirida, basicamente eu vou poder usar lei de Coulomb para esse campo aqui, tá certo? Que já foi atualizado. E tem uma região de transição, que é onde vai estar a radiação, tá? Então, nota que nesse desenho eu estou já supondo aqui que o T, na verdade, é bem maior do que o dt. Vocês podem ver que pelas escalas aí, onde aparece T, é bem maior do que onde aparece dt. E mais para frente no vídeo a gente vai ver que isso é bem importante, tá? Então, quanto que a carga se deslocou entre o instante inicial e esse instante t? Vou dizer que ela se deslocou dv vezes t, que é esse lado que está indicado aqui. Isso não é exato, porque, afinal de contas, durante o tempo t, teve um intervalo de tempo dt onde a carga estava acelerando, ela não estava em velocidade constante. Só que, como a gente está supondo t muito maior do que dt, a gente pode jogar isso fora. Formalmente, corresponde a jogar um infinitésimo de ordem superior fora, tá? E aí, agora vamos olhar para o campo, que é o nosso grande objetivo. E aí, para a gente olhar para o campo, a gente vai olhar para uma linha de campo específica. E a gente vai definir essa linha de campo como sendo a linha que faz um ângulo θ com a posição instantânea da carga. Então, tudo que a gente obtiver vai ficar em função desse θ. Esse θ que está caracterizando qual é a linha de campo que eu estou olhando. Variando o θ, você vai pegando aí as diferentes linhas de campo do problema. Então, para um θ fixo, o que acontece? Próximo, você tem ali apontando para a direção instantânea da carga. Longe, está apontando para a posição anterior. Vamos agora quantificar isso. O que é longe? Longe é você estar a uma distância aqui da posição original, uma distância r que seja maior do que c vezes t. Que aí não deu tempo ainda da informação chegar. Então, isso aqui é uma distância maior do que c vezes t. Agora, vamos considerar o seguinte. Imagina que você está com um r que ele é menor do que c vezes t. Então, esse ponto já sabe que você começou a acelerar a carga. Mas ele é maior do que c vezes t menos dt. Tá? Então, o que é essa distância c vezes t menos dt? É a distância onde você já sabe que você parou de acelerar a carga. A partir desse pontos mais perto do que esse vão saber que você já está em MRU, que não tem mais aceleração imposta sobre a carga. Então, essa daqui é a condição da casca. Só que tem aqui uma sutileza também importante, que é o seguinte. Nota que esse c vezes t, ele é medido a partir aqui da posição original da carga, tá? Da posição antes de eu acelerar. A rigor, quando eu começo a acelerar, a carga vai se deslocando. Então, depois de um tempo dt, tá certo? Então, quando passa aí, se essa daqui é a posição da carga, depois de um dt, eu vou representar isso aqui como sendo um r de t mais dt, né? Então, se isso aqui é a posição, já não é a mesma posição de antes. Então, essa informação que vai estar chegando lá longe vai ser um círculo que está centrado nessa nova posição da carga. Então, o R igual a C vezes T era uma esfera centrada aqui na posição antes de eu acelerar a carga. E, a rigor, essa condição aqui do C vezes T menos dt é centrada numa posição diferente. Mas como eu estou considerando o dt bem pequenininho, eu vou poder considerar, na verdade, que essas informações estão vindo do mesmo centro. Essas esferas vão ser concêntricas, tá? Então, isso daqui é importante, porque eu posso, então, medir a distância sempre a partir dessa origenzinha daqui. De modo que esse tamanho aqui vai valer justamente, né, c vezes t menos dt. Como eu estou considerando dt infinitesimal, eu posso apagar isso daqui e considerar que essa distância é c vezes t. Tá? E aqui essa casca, o que sobrou para ela foi justamente c vezes dt. Tá bom? Por fim, a distância entre essas cascas, você pode observar notando que, você pode obter notando que aqui é o ângulo θ também, né? E aí, você pode obter essa distância aqui, entre essas linha tracejada e a linha cheia, usando lá o que a gente sabe sobre triângulo retângulo. Então, a hipotenusa é dv vezes t, esse cateto oposto aqui vai ser dvt seno de θ. Tá? Então, pausem o vídeo, vejam se todas as informações estão legais, elas são extremamente importantes e sutis.
Bom, então de posse dessas informações, a gente pode obter o campo na casca, que é onde a gente viu que é onde vai estar a radiação, e em particular a componente transversa, que é o que a gente viu que vai ter a ver com a radiação, né? Para isso, nota o seguinte, nessa casca, o campo elétrico ele tem que estar sempre tangente à linha de campo, então ele vai ter que estar exatamente paralelo aqui a essa direção, né? E aí você pode decompor ele na parte radial e transversa. Nota que como a gente supôs aqui que a linha de campo que faz um ângulo θ com a horizontal é ligado com uma linha de campo que faz o mesmo ângulo com a horizontal, então, quer dizer, a direção radial aqui é bem a direção dessa reta daqui, né? Então, essa daqui é a direção radial. Então, você vê que a componente radial do campo, né, representada por ER, faz um ângulo com o campo completo, que é esse mesmo ângulo desse triângulo daqui. E a componente transversa vai ser a componente perpendicular aqui à direção radial, chamando ela de Eθ. E aí o ângulo entre o Eθ e o E vai ser esse mesmo ângulozinho daqui, tá? Esse desenho está um pouco impreciso, né? Fica parecendo que é o vetor campo elétrico é essa seta toda aqui. Claro que, enfim, não precisa ser, isso foi um desenho do espaço, das posições, isso aqui não fica impreciso, né? Mas o importante é perceber que o triângulo da componente radial do campo elétrico, da transversa e do campo, que é isso que eu estou representando aqui, esses ângulos são exatamente os mesmos que aparecem nesse triângulo daqui. Então, a gente pode descobrir a componente tangencial do campo por semelhança de triângulo. Olha que coisa profunda nesse exemplo, com essas hipóteses que a gente fez, a gente realmente consegue fazer um cálculo de campo puramente por semelhança de triângulo. Você vê que o Eθ tem que estar para o ER, da mesma maneira que esse lado do triângulo aqui tem que estar para esse, ou seja, que dVt sendo θ tem que estar para CdT, tá? Então, pausa o vídeo, vejam que está tudo ok. E aí, a gente pode abrir essa expressão da seguinte maneira. dV dividido por dt é justamente a aceleração da carga, tá? Aqui, o t eu posso substituir por R sobre C. Então, aqui fica em termos puramente de distâncias, né? Já some o tempo, não aparece explicitamente. Então, você vê que a razão da componente transversa pela radial é dada por essa expressão aqui. E tem muita física profunda e relevante aqui. Primeiro comentário, se o C vai para infinito, você vê que some a componente transversa. Porque se C vai para infinito, é eletrostática exatamente, né? E aí, a linha de campo seria exatamente Coulomb. Se você mexe a carga, instantaneamente todos os pontos no universo sabem, todo mundo mexe junto. E as linhas de campo seriam realmente perfeitamente rígidas nesse caso, e só translandariam se a gente tivesse C para infinito. A segunda coisa interessante é a seguinte, nota que nesse exemplozinho que a gente fez, a derivada da aceleração tem uma divergência quando a gente falou, porque aqui a aceleração era 0 em 1, e em 2 ela é diferente de 0. Então, em t igual a 0, tem uma divergência da derivada da aceleração, que é chamada taxa de arrancada. Essa divergência não tem problema nenhum para o campo. O campo continua finito, bonitinho, porque a gente está vendo aqui que o campo depende só da aceleração, tá? Tudo isso depois a gente vai tornar preciso e vai ver que é isso mesmo, quer dizer. Ou seja, essa divergência, essa idealização aqui foi responsável por esse bico da linha, né? Se a aceleração varia no tempo, então essa inclinação dessa reta vai mudando também, e se for suave, vai mudando tudo suavemente. Então você vai continuar tendo componentes transversos, mas aí vai ficar uma coisa mais, enfim, abaulada, não vai ficar essa linha reta brusca aqui, né? Uma outra coisa importante de observar é que essa razão ela é tanto maior quanto maior o raio. Então, conforme você vai para pontos cada vez mais longe da carga, cada vez a componente transversa é mais relevante. Fisicamente, isso é bem intuitivo, porque a gente viu justamente que, enfim, lá longe o que vai sobrar é o campo de radiação, e como a gente motivou o campo de radiação tem a ver com essa parte transversa. A gente está vendo que, de fato, ela vai dominando, e a gente vai ver depois que no infinito, de fato, o campo é puramente transverso. O campo de radiação, a gente vai mostrar que ele é puramente transverso, tá? Então, você vê que tem muitas características realmente aqui, muitas coisas importantes nessa expressão que a gente já obteve. Por fim, como a gente supôs o dV pequenininho, a gente pode considerar que essa componente radial aqui, ela vai ser sempre dada pela lei de Coulomb, tá? E aí, a lei de Coulomb, a gente sabe que o ER, ele vai ser, então, igual a carga sobre 4π ε0 vezes a distância ao quadrado, tá? E aí, substituindo isso aqui nessa expressão, a gente pode, enfim, obter uma expressão para a parte transversa do campo. E aí, nota que como a parte radial cai com R ao quadrado e essa razão cresce com R, a gente tem, de fato, um campo que cai com R, que era lá o que a gente tinha antecipado, que era uma característica fundamental do campo de radiação, tá? Então, nota o seguinte, se você bota θ igual a 0 ou π, não tem radiação, porque aí o seno é 0. Isso é uma outra coisa que a gente vai reobter lá. Uma intuição é que 0 e π, você não precisa, a linha de campo ela nunca vai precisar mudar de direção, né? A direção dela já está atualizada. Claro que conforme o tempo vai passando, o valor do campo vai mudando, que a carga vai mudando a distância para ele.
Mas, quer dizer, você não tem aí nem como ter componente transverso. A gente vai ver que a radiação, de fato, tem que ser transversa. Então, essas direções você não vai ter aí uma componente transversa, a gente não vai ter radiação. A gente vai verificar isso melhor. E, na verdade, a gente vai ver que esse resultado que a gente obteve, ele é bem preciso, na verdade, num certo limite que a gente vai caracterizar a partir de agora um pouco melhor. Então, primeiro uma pausa. Lembra que nos vídeos passados a gente calculou o campo completo de um dipolo. E a gente viu que tinha uma parte desse campo que caía com 1 sobre R. Que hoje, na aula de hoje, a gente reconhece que é justamente a contribuição para o campo de radiação devido a um dipolo pontiforme. Agora, note que o dipolo de uma configuração qualquer de carga é ρ vezes R, integrado no volume. O nosso sistema, tudo que a gente tem é uma carguinha. Então, se a gente bota aqui a origem, por exemplo, no ponto do espaço, tudo que a gente tem é uma carguinha que está numa posição R0 que varia no tempo. Tá? De modo que o momento de dipolo dessa carguinha vai ser só o valor da carga, que é o que a gente está chamando de E, vezes a posição dela no tempo, esse R0 de T. Então, o campo de radiação de dipolo envolve a derivada segunda do dipolo. Derivou 2 vezes aqui, a carga é constante, então vai aparecer a derivada segunda do movimento da partícula, que é a aceleração da partícula. Então, nota que esse campo de radiação, ele, nesse nosso exemplo, vai ser dado por isso daqui, o campo de dipolo. Tá? Porque no nosso exemplo, o P é o P devido a uma carga pontiforme, a gente viu que o P dois pontos é a aceleração da carga. Então, nesse nosso caso, só vai ter campo de radiação quando o tempo satisfizer essa relação, ou seja, quando ele estiver nessa casca. Porque fora dessa casca, a aceleração da carga vai ser zero, né? Lembra que você tem que calcular a aceleração no tempo retardado aqui, né? Então, quando você estiver olhando para o campo nessa casca, ele vai ter sido emitido justamente no instante que a carga estava acelerando. Então, em todos os outros instantes, o campo de radiação é zero, e dentro dessa casca, o campo assume esse valor. Então, está bem de acordo com o que a gente obteve no nosso exemplo. Fora da casca, o campo de radiação é zero, dentro ele não é. Tem a ver com a aceleração, tá? E você pode tornar isso agora totalmente preciso. Pausem o vídeo e verifiquem que esse produto vetorial aqui, quando você abre, você vai obter um campo exatamente na direção aqui da linha de campo e que o módulo é exatamente dado por essa expressão daqui. Então, o que a gente obteve no nosso exemplo foi a expressão exata para a radiação de dipolo elétrico. E isso não é fortuito. A gente vai depois formalizar isso melhor no próximo vídeo. Mas a ideia é que o ponto central aqui é que a gente supôs que as velocidades eram muito baixas. E velocidade baixa, cargas em velocidade baixa emitem radiação de dipolo. Então, a expansão em multipolos para o campo de radiação tem a ver com uma expansão em potências de V sobre C. A gente vai tornar isso preciso nos próximos vídeos, mas aqui já é a primeira instância que isso aparece. Não é de graça que a expressão que a gente obteve foi a expressão para a radiação de dipolo. Tá? Para tornar ainda mais agora precisa a nossa discussão e para as situações mais gerais do que a gente analisou, nosso objetivo agora vai ser definir formalmente a zona de radiação. Ou seja, a gente sabe que o campo ele vai ter várias contribuições, então vamos começar de novo com o caso do dipolo. A gente achou o campo exato do dipolo. Ele tem uma parte que cai com 1 sobre R ao cubo, que é a que domina curtas distâncias, tem um termo intermediário e tem a parte de radiação. Né? E a gente viu nos vídeos anteriores que a ordem de grandeza de um relativo ao outro, conforme você vai andando para a direita, você vai multiplicando por ômega-r sobre C, onde 1 sobre ômega é a escala de variação temporal do problema. Então, o ômega é a escala característica aí de variação da sua densidade de carga, por exemplo. Esse ρ de RT vai variar numa escala de tempo, e 1 sobre ômega vai ser essa escala característica aí, tá? E aí a gente viu que, de fato, essa daqui é o adimensional relevante que vai dizendo qual termo é mais relevante. Então, se você tem um ômega-r sobre C muito maior do que 1, tá? Você está na situação que esse termo domina. O contrário, você está na radiação em que você está na situação que você pode considerar eletrostática, né? Tá certo? Então, isso tudo a gente discutiu lá atrás. E isso é bem geral. Estou mostrando aqui para o campo do dipolo. Mas se você pegar o campo completo do campo magnético, a gente também argumentou em vídeos anteriores que a razão entre o segundo termo e o primeiro é da ordem de ômega-r sobre C. Então, aqui também a escala 1 sobre ômega é a escala de tempo característica do problema, tá? Ou seja, botando de outra maneira, que nesse caso é a densidade de corrente que importa. Se você pegar o J de RT e expandir em Taylor, né? Expandir em Fourier, as frequências dominantes vão te dar quem que é o ômega aí, ou seja, os caras que... as componentes dominantes do J, né?
Então, a gente vê que para esse termo daqui dominar, você precisa que esse ômega R sobre C seja grande. Então, tendo esses elementos agora intuitivos, a gente agora tem tudo que a gente precisa para ter uma definição formal aí que a gente vai chamar zona de radiação. A gente vai dizer que a gente está na zona de radiação quando a distância é grande comparada ao C sobre ômega, tá? De maneira que o termo daqui vai dominar, e também que o R seja grande comparado com a escala de comprimento da fonte. Então, esse A, então olhando aqui, por exemplo, esse exemplo, você tem uma certa distribuição lá de cargas e correntes. Esse Azinho é o tamanho, é a escala típica de comprimento do sistema. Você vai estar a uma distância da fonte grande comparado com o tamanho dela. Matematicamente, quer dizer, isso vai permitir aqui que você aproxime esse cara como sendo 1 sobre R, essencialmente. Você vai poder apagar aqui a informação do R'. A gente vai formalizar isso depois, mas essa então é a definição formal aqui de zona de radiação. Então, cuidado, esse A aqui não tem nada a ver com aceleração, né? Só porque era letra que a gente já viu usando em vários outros vídeos para denotar a escala de comprimento do problema. Tá? E aí, a ideia física aqui, diferentes maneiras de interpretar, né? Mas dizer que o R é muito maior do que o C sobre ômega, uma maneira equivalente de você dizer isso, é você dizer que R sobre C é muito maior do que 1 sobre ômega, né? Então, quer dizer, o R sobre C é o tempo que leva para a informação chegar no ponto de observação, aqui no ponto que você está olhando. E 1 sobre ômega é a escala de tempo característica para variar o problema. Então, a ideia é que quando a informação chega lá, passou um tempo muito grande, de modo que o sistema já mudou bastante onde ele estava. Você está realmente no regime em que o retardamento é fundamental. Essa aqui que é a ideia. E, de fato, se você lembrar até mesmo da demonstração matemática que a gente fez da equação de Diffie-Hellman, você vai ver que esse termo ele vem justamente do retardamento. Ele vem justamente você derivar o tempo retardado, se você lembrar lá. Tá? Então, essa agora é a definição. Tendo a definição da zona de radiação, a gente agora pode obter expressões para os campos de radiação. Antes disso, só alguns comentários. Uma forma equivalente de escrever essa condição é notar que C sobre ômega vai ser o lambda dominante da radiação emitida. Então, a zona de radiação corresponde a você estar a uma distância grande comparado com os comprimentos de onda da radiação que você emite. Essa é uma outra maneira fisicamente interessante de ver essa condição. E agora, a gente pode voltar ao nosso exemplo e entender melhor porque ele deu já respostas tão precisas. Quer dizer, de fato, as hipóteses que a gente usou aqui para definir a zona de radiação, elas foram satisfeitas no exemplo que a gente tratou. Então, para ver isso, primeiro nota o seguinte, quer dizer, então essa escala de frequência aqui, né, ela tem a ver aqui nesse problema, essa escala temporal de variação do meu sistema com dt, que é o intervalo de tempo que eu estou acelerando a carguinha. Então, no meu exemplo aqui, eu preciso que o R seja muito maior do que o C vezes dt. E isso é equivalente, esse R daqui ele é o C vezes T, né? Então, essa condição aqui é equivalente, nesse exemplo, a pegar um T muito maior do que dt. E, de fato, isso, como a gente destacou lá atrás, é uma hipótese que a gente usou, ela foi fundamental. E nota que até esse desenho, né? Tenta desenhar isso quando o T é da ordem de dt. É uma bagunça, né? Que não tem nem essa parte aqui, você teria uma coisa bem complicada, que não seria ali o campo de radiação ainda. Então, por isso que eu disse lá atrás, essa hipótese era uma hipótese essencial no que a gente estava fazendo. Além disso, a gente supôs também que o R é muito maior do que o A. O A é a escala de comprimento do problema. Nesse caso, ele vai estar ligado aí com quanto que a carga se desloca enquanto você acelera ela. Então, a gente levou essa hipótese em consideração quando a gente considerou as esferas como concêntricas, né? Então, aqui várias linhas representadas, né? E a gente, na prática, considerou que essa informação que está sendo emitida em instantes diferentes, ela estava sempre partindo do mesmo centro. Isso foi importante ali na nossa derivação e, dessa maneira, a gente estava cumprindo aqui a segunda exigência. Então, de fato, o campo que a gente obteve, ele tinha que ser o campo de radiação, que a gente está justamente ali nas hipóteses que caracterizam aí os campos de radiação. Agora, além disso, a gente satisfez uma outra condição, que não precisava ter satisfeito. Aqui um ponto extremamente importante. Zona de radiação, ela exige essa comparação aqui. Ela não exige nenhuma comparação do C sobre ômega com A. Então, C sobre ômega pode ser da ordem de A, ele pode ser maior, ele pode ser menor, tanto faz. Isso não tem nada a ver com o campo de radiação. Tá? Agora, o que a gente viu na aula anterior? A gente viu que caso o C sobre ômega seja muito maior do que o Azinho, se a gente estiver nessa situação, e ao mesmo tempo, se a gente estiver olhando para R's grandes comparados com Azinho, que a gente já garantiu que está nesse exemplo, então você está no regime de multipolos. Tá? E a gente interpretou isso na aula passada.
Então, nota que isso daqui é equivalente a dizer, no nosso exemplo, que C vezes dt tem que ser muito maior do que a escala de comprimento do problema, que no nosso caso, como eu falei, o quanto que ele deslocou ali enquanto você acelerava ele. Então, a ideia é justamente que V sobre C tem que ser muito menor do que 1. Tá? Então, a hipótese que a gente fez do V ser pequenininho, ela foi absolutamente essencial para a gente chegar na resposta que a gente chegou. Então, só da gente ter suposto essas hipóteses aqui, a gente já chegaria no campo de radiação. Quando a gente supôs que o V sobre C era muito pequeno, a gente chegou no campo de dipolo. Tá certo? Essa aqui que é a ideia. Agora, como a gente discutiu no início do vídeo, né, quer dizer, uma das características fundamentais do campo de radiação é que ele está carregando energia para o infinito. Então, a gente já descobriu o campo elétrico, que cai com 1 sobre R. Para a gente ver o fluxo de energia, a gente precisa calcular o vetor de Poynting. Então, a gente vai ter que descobrir o campo magnético. Tá? E aqui tem várias discussões interessantes que eu vou deixar para o próximo vídeo. Tá? Então, isso encerra esse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos estudar, do ponto de vista energético, a radiação emitida nesse probleminha daqui, que a gente está vendo que ele é extremamente rico, quantidade de coisas que dá para tirar dele. E depois a gente vai obter expressões genéricas para os campos de radiação, para, enfim, uma distribuição qualquer de cargas e correntes. Então, obrigado. Qualquer dúvida, leve para o nosso encontro presencial.